Bom dia, meu nome é Gisele, eu vou mostrar as melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias da equipe tributária. A gente fez uma melhoria no cadastro de regras fiscais referente ao PIS e COFINS, a opção de poder excluir uma configuração de PIS e COFINS, porque anteriormente eu poderia selecionar, mas eu só conseguiria alterar, eu nunca conseguiria apagar para não configurar o PIS e COFINS. Então a gente possibilita isso agora. Outra melhoria no cadastro de PIS e COFINS, exclusivo da regra fiscal de saída, quando eu seleciono CSTs não tributados, agora eu consigo configurar o tipo de receita na regra fiscal também. Como eu tenho isso lá no cadastro de produto, a gente trouxe isso para a regra fiscal, onde eu configuro os tipos de receita dos CSTs não tributados de PIS e COFINS. Um detalhe importante aqui é que, a partir do momento em que eu seleciono um CST específico, ele vai exigir a informação do tipo de receita. Então, se eu seleciono o 9 não tributado, ele vai exigir que você coloque o tipo de receita do 9. Outra alteração que a gente fez na regra fiscal foi status da regra fiscal. Agora, a gente tem a possibilidade de aprovar ou reprovar uma regra. Então, eu consigo cadastrar essa regra ela fica num primeiro status de aguardando aprovação. A pessoa responsável consegue configurar se essa regra ela é válida, aprovar ou reprovar essa regra para, se reprovar, editar ela de novo para passar por uma nova aprovação ou aprovar para ela poder ser usada pela RP. Na grade das regras, tem a nova coluna status que eu consigo ver qual regra está aprovada, qual não está aprovada e qual está reprovada para mim fazer a alteração nela. Outra funcionalidade que a gente trouxe no cadastro de regra fiscal foi a configuração do FECEP-ST, que foi uma configuração que foi feita no cadastro de produto, e a configuração de permitir o ICMS diferente da origem, quando ele faz a entrada com o CST diferente. Isso não tinha sido feito na regra, tinha feito só na configuração do cadastro de produto, e agora a gente migrou para a regra fiscal, que daí na entrada da nota, pela regra, utiliza essas configurações também. Um detalhe importante sobre as regras fiscais, que é um projeto que a gente está realizando para adaptar o BlueSoft RP para atender todas as operações internas e interestaduais para todos os estados do Brasil. Esse projeto ele está sendo desenvolvido e ele depende de ativação do nosso pessoal do suporte. Então, o cliente que desejar começar a homologar as regras fiscais deve abrir um chamado de dúvida, solicitando que quer começar a homologar as regras fiscais. E é isso, obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades dos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. Bem, primeiramente vou falar de melhorias que foram realizadas no relatório de produtos. Então realizamos as seguintes melhorias: incluímos vários filtros, um para cada tipo de produto. Já tinha alguns, mas não todos. Então agora o relatório tem um filtro para cada tipo de produto, de acordo com o cadastro. Todos os filtros têm as opções todos, sim e não, onde todos ele ignora se está selecionado esse tipo no cadastro do produto, ou o sim e não é sim selecionado e não é não selecionado. Com exceção do mercadorias para uso e consumo, que ele tem as opções todos, que é padrão, controle estoque, não controle estoque e não. Ignorando, não está selecionado para consumo, esse tipo de produto. Ainda no mesmo relatório, incluímos mais duas colunas, que é a data de cadastro, a data de cadastro original do produto e a data da última alteração dele, que é possível também buscar através do filtro de período. Outra melhoria foi o parâmetro de validação de saldo de estoque no estorno das trocas. Então, incluímos esse parâmetro que tem como objetivo impedir que o lançamento do estorno de troca gere estoque negativo no estoque de trocas. Então, ativando esse parâmetro, será impedido o estorno da troca, caso o estoque de trocas não seja suficiente. Então, será impedido, como nós podemos ver aqui nessa tela. Outra melhoria que realizamos foi na consulta de pedidos de compra, incluímos novos filtros e uma nova coluna. Então, um dos filtros que nós incluímos é o tipo de distribuição, onde o nosso cliente poderá consultar todos por padrão, mas poderá selecionar um tipo específico de distribuição, que tinha uma dificuldade de encontrar pedidos por tipo de distribuição antes no sistema. Também incluímos o filtro do tipo de sugestão do CD, com a opção todos como padrão,
e as opções sem distribuição programada e com distribuição programada. Lembrando que essas opções sem distribuição programada e com distribuição programada é específico para o tipo de distribuição CD. Então, se for selecionado todos, ele vai trazer independente do tipo de distribuição. Mas se for selecionado um dos outros dois, ele vai trazer somente pedidos do tipo de distribuição CD. Incluímos também uma coluna de tipo de distribuição. Então, era outra dificuldade, não mostrava na consulta dos pedidos o tipo de distribuição. Então, agora o nosso cliente poderá visualizar qual é o tipo de distribuição selecionado na criação do pedido. Outra melhoria realizada foi na sugestão de compra, quando o pedido é do tipo distribuição CD. Então, quando o pedido é do tipo distribuição CD, a sugestão do CD ela é calculada da seguinte forma. Ele faz um cálculo da sugestão do CD caso ele tenha venda média, né, ou aquele tipo de CDs que também vende a cliente, então nesse cenário ele faria o cálculo, mas caso não tenha venda média vai ser 0, e soma a sugestão das lojas que estão sendo atendidas por esse CD. Né? Sendo que a sugestão de compra das lojas é calculada da mesma forma como é calculado nos outros tipos de distribuição, outros tipos de pedidos. Então agora, quando o tipo de distribuição do pedido for CD, o cálculo da sugestão das lojas vai ser desta forma aqui. Ela vai calcular a sugestão como já calculava antes, mas agora ela vai subtrair a quantidade de distribuição pendente, quantidade em lote e estoque em trânsito. Sendo que distribuição pendente é aquela quantidade que está num pedido pendente do CD, ou seja, que falta ainda receber e que tem distribuição programada para aquela loja. Isso é distribuição pendente. Quantidade em lote é a quantidade que tem naquele CD em um lote de separação que ainda não foi faturado. E o destino é exatamente essa mesma loja. E o estoque em trânsito é o estoque que está em trânsito, né, que já foi faturado, mas ainda não foi recebido na loja. Então, é considerado ele também no cálculo. Então, o pedido ele é criado dessa forma, né? O tipo de distribuição CD, com ou sem distribuição programada. E nesse cenário que eu estou explicando agora, quando for na loja, no quadro que demonstra os dados que são usados no cálculo, vai ser incluído aqui a distribuição pendente, a quantidade em lotes, né, de separação, e o estoque em trânsito também, para que o nosso cliente tenha acesso a essa informação. E é isso, obrigado. Meu nome é Lucas, eu vou estar apresentando as melhorias e novidades da equipe de logística, do módulo de logística, dos últimos 15 dias. Agora no BlueSoft RP é possível realizar a transferência de ativos, né, de patrimônio, de CD que utilizam o endereçamento logístico. Para realizar a transferência é necessário, primeiramente, realizar o cadastro do ativo no endereço de patrimônio. No estoque NFE, cadastro locais de estoque. Nós criamos um campo onde é informado o local de endereçamento logístico do patrimônio. Para realizar a transferência, devemos acessar o estoque NFE, operações entre lojas, transferência entre lojas, saída de transferência entre lojas. Devemos selecionar a loja de origem, a loja de destino, no tipo de produto, devemos selecionar bens, prosseguir. Vai abrir uma nova janela e deverá selecionar o ícone para buscar os patrimônios. Deve-se realizar a busca pelo item, código interno ou descrição do produto. Seleciona a linha pela descrição, o número de chapa ou número de série e clicar no botão selecionar. Após esse processo, abrirá uma nova tela para efetuar o faturamento do item de patrimônio. Desenvolvemos também uma melhoria na importação do arquivo ABL, onde agora é possível identificar os produtos que estão com alguma divergência no momento de fazer a importação do arquivo. Os status dos itens a serem importados, os ativos serão tratados normalmente. Compra suspensa serão tratados normalmente também. A venda suspensa só vai ser possível realizar a importação somente quando a raiz do CNPJ for igual da loja de origem à loja de destino. Do contrário, ele também não vai ser possível fazer a importação. E os produtos que estão inativos, hoje eles não vão ser importados também. Então, no momento de fazer a importação, se algum item não possuir estoque, por exemplo, ele vai trazer uma mensagem dizendo que os seguintes itens não puderam ser importados porque não havia estoque disponível. Os itens que estão com status inativos também
trará a mensagem informando. E os itens que estão com status de venda suspensa, cuja raiz do CNPJ for diferente da origem e do destino, ele também trará a divergência. No momento de fazer a importação, se mais itens tiver divergência, no caso as três divergências na mesma importação, ele apresentará a mensagem dizendo que existem algumas divergências conforme listadas abaixo e vai trazer na tela a divergência que foi, que no caso aí quantidade, o status inativo e a venda suspensa. E é isso. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Ana Sheila, vou apresentar as melhorias realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. Realizamos uma melhoria no cálculo da folha de pagamento para os tipos de pagamento de rescisão de contrato. Incluímos uma mensagem onde a gente informa qual é a regra que é utilizada para listar os funcionários. Antes a gente não tinha essa informação, então o usuário acabava perguntando por que não trazia alguns funcionários. Então, a regra para essa tela e para esse tipo de pagamento é trazer status do funcionário demitido ou inativo. Então, no momento que a gente está fazendo a manutenção da folha de pagamento, na listagem dos funcionários vai aparecer somente os funcionários com status ativo e inativo. Aí incluímos essa mensagem, né, de alerta para ficar bem claro a regra para o usuário. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é João Vitor, eu vou apresentar as melhorias desenvolvidas pelo time de vendas nos últimos 15 dias. A primeira melhoria desenvolvida foi o preço especial e a quantidade, que agora é exibida na inserção dos produtos no pedido balcão, de venda balcão, e também na central. Onde eu cadastro esse preço especial é na precificação de produtos, direto pelo menu de vendas. Eu consigo cadastrar tanto a quantidade quanto o meu preço especial. Outra melhoria desenvolvida foi o status do serviço de descarga, que agora ele mostra se o serviço está ativo ou se ele está cancelado. E é isso. Olá, meu nome é Matheus, vou mostrar para vocês a melhoria desenvolvida pelo time do BI da Bluesoft. Nas últimas semanas nós liberamos aí o dashboard de pagamento de serviços no PDV, que é aquele dashboard que exibe todo o trabalho realizado com relação a pagamentos de alguns tipos de serviços, como recarga de celulares ou serviços semelhantes pagos direto no PDV. E agora nós adicionamos aqui duas visões, a visão de evolução do valor de venda, de evolução do valor desses serviços pagos dentro do PDV, e também um outro gráfico apresentando o valor das comissões por tipo de serviço. Então agora vai ficar mais fácil para o cliente poder identificar qual serviço está sendo mais rentável com relação a comissionamento. É isso. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius de Lima e eu vou apresentar melhorias e novidades desenvolvidas pelo e-commerce nos últimos 15 dias. Foi realizada uma melhoria ao informarmos o link do vídeo do YouTube no cadastro de produtos e-commerce para que ele seja convertido nos padrões da plataforma. Então, hoje normalmente, ao capturarmos o link na barra de endereço ou no botão compartilhar, podemos ver que os links eles não possuem a informação de embed, onde o padrão da plataforma YouTube, ele necessita esse padrão embed dentro desse link. Então a gente captura esses links ou da barra de endereços ou pelo botão compartilhar e realizamos a conversão dentro do sistema. Outra melhoria desenvolvida foi que ao informar um link que não esteja dentro desse padrão, é exibida uma informação de erro ao usuário para informar um desses padrões. E é isso. Obrigado.